tá bom? Hoje o tema neurocirurgia é uma introdução. Sempre vocês vão ver que quando eu colocar parte 1, parte 2, nós vamos ter sempre mais que uma aula, porque os temas são grandes, e então eu já tento resumir ao máximo, mas mesmo assim é uma necessidade de dividir, tá bom? Então, hoje o tema neurocirurgia é um tema muito vasto, tá? E quando a gente fala em neurocirurgia, nós estamos nos referindo aos tratamentos cirúrgicos que envolvem o sistema nervoso central, né? A evolução da neurocirurgia, ela aconteceu a partir da década de 90, né? Onde nós tivemos um aprimoramento das técnicas que surgiram com a ressonância magnética, a angiografia, né? A possibilidade de fazer procedimentos via angiografia, né? O diagnóstico de lesões cerebrais e mesmo da medula espinhal através da angiografia, a questão da tomografia mais modernizada, né? Onde é possível avaliar defeitos até mesmo metabólicos do cérebro, o refinamento dos instrumentais cirúrgicos que foram ficando menos rombos, né? E a inclusão desses procedimentos do microscópio nesses procedimentos cirúrgicos, né? Então, a questão do vídeo ajudou muito, né, na expansão da neurocirurgia. Anatomicamente, claro que eu não vou aprofundar, mas eu vou trazer alguns aspectos que vão embasar depois as patologias que a gente tem relacionadas, então, ao sistema nervoso central. Então, quando a gente fala do cérebro, a gente sabe que é uma porção bem pequena, né? Ele representa, né, cerca de 2% de todo o nosso peso corporal, porém, ele consome 18% do nosso débito cardíaco e 20% do oxigênio consumido pelo corpo, tá? Então, a falta de suprimento sanguíneo ou de oxigênio, ele vai constituir uma lesão rápida a nível de cérebro, tá? Em poucos minutos. Esse fluxo desse sangue, né, que circula a nível cerebral, ele é cerca de 50 ml por 100 gramas de tecido cerebral a cada minuto, tá? Então, muito importante, né, manter essa irrigação e essa perfusão cerebral. Ainda falando sobre a parte anatômica e muito relacionada à questão da perfusão, né? Então, o cérebro ele vai ser irrigado por artérias, né? Onde nós vamos ter a circulação anterior e posterior, o mecanismo de retorno venoso desse cérebro, o suprimento também das artérias para a medula espinhal e o seu retorno à medula espinhal, o líquido céfalo-raquidiano e a anatomia funcional desse sistema envolvendo, né, os acometimentos que podem ocorrer. Quando a gente fala do suprimento arterial para o cérebro, então a gente, igual falei, a gente vai falar da circulação anterior, posterior e do polígono de Willis, né? De uma forma bem rápida, né? A gente tem na circulação anterior as artérias carótidas, que com os seus ramos terminais, nós temos a artéria cerebral, média e anterior, né? E elas vão fazer uma irrigação do lobo frontal, temporal, parietal, né? Assim como, basicamente, a irrigação da substância cinzenta profunda, tá? Na parte posterior, nós vamos ter as artérias vertebrais, que se unem para formar, então, a artéria basilar, que vai nutrir a ponte, o cerebelo, o tálamo e os lobos occipitais. E o polígono de Willis, na verdade, ele traz todo o arcabouço de artérias que envolvem para uma irrigação de toda a parte cerebral, né? Então, nós temos várias artérias, algumas delas as principais e as outras as segmentares, né? Que vocês vão ver nas fotos mais à frente. No retorno venoso do cérebro, nós vamos ter, então, esse retorno realizado pelas veias cerebrais superficiais e pelas profundas.
essas veias profundas, né, elas vão se formar numa veia grande que é chamada a veia de Galeno. Todo o sangue venoso do cérebro vai retornar ao coração através, então, da jugular interna. O suprimento da medula espinhal, ele vai estar ligado, então, às artérias do sulco, né, tanto anterior, e que também vão fazer essa irrigação da substância cinzenta, né, que é onde a gente tem, basicamente, o nosso córtex, né, os nossos neurônios, para poder ter uma irrigação adequada. As artérias segmentares, elas vão também ser muito importantes no momento dos traumas, né? Então, nós temos as artérias principais e as segmentares. Qualquer acometimento pós-trauma, né, pode provocar, então, o infarto vascular da medula espinhal. Então, pós-trauma, seja ele cirúrgico ou seja ele mesmo por acidente, arma de fogo, né, nós vamos ter ali um momento inicial de choque medular, que a gente declara como choque medular. E esse traumatismo, ele pode ser recuperável totalmente ou ele pode ter uma lesão permanente. Vai depender daquilo que acometeu das estruturas e se houve fratura e comprometimento da medula em si, né? Às vezes o choque imediato pelo edema que se formou, ele causa essa compressão, essa falta de irrigação momentânea, mas que não há uma perda tecidual, e isso, com o passar do tempo, ele é possível ser recuperado. E aí a pessoa consegue retornar à atividade anterior, né? No retorno também da parte do esquema venoso da medula, né? Nós temos então os troncos venosos longitudinais anteriores, né? Que são as veias anteromedianas e as anterolaterais, que drenam justamente para a medula, e que, por sua vez, são drenadas de 6 a 11 vezes, né, pelas veias radiculares para o plexo venoso epidural. A mesma coisa acontece com os troncos venosos longitudinais posteriores, né? Claro que a porção posterior com um pouco mais de fluxo de drenagem, né, para o plexo venoso. Então, onde que fica esse plexo venoso epidural? Ele fica localizado no periósteo vertebral e na dura mater, tá? Que é onde nós vamos ter a camada mais externa da meninge. O líquido cefalorraquidiano, ele é muito importante e ele pode sofrer alterações de acordo com a patologia que a gente for tratar. Ele é considerado o terceiro maior componente dentro do compartimento intracraniano, além do sangue e do tecido cerebral. O seu volume, em média, é de cerca de 150 ml e nos ventrículos, né, ele se localiza pelo menos 25 ml. Qualquer desconformidade, né, da quantidade desse volume entra em desequilíbrio e aumenta a pressão intracraniana. E a gente vai ver na frente aí os sintomas, então, desse aumento dessa pressão intracraniana. Já finalizando essa parte anatômica, né, a anatomia funcional do sistema nervoso, ele também pode nos tratar e nos trazer respostas em relação aos traumas, né? Então, o processo fisiopatológico específico do sistema nervoso envolve a complexidade dessa anatomia funcional, o local onde possa ter ocorrido esse trauma, né? A rigidez dos invólucros ósseos e do cérebro, assim como a medula espinhal. Então, quando a gente é bebê, nós não temos a estrutura óssea totalmente fechada e a gente sofre um trauma, né? O corpo consegue equilibrar, às vezes, que a gente chama rotineiramente, a gente percebe se a moleira está desidratada, se a criança está desidratada, palpando a moleirinha dela, né? Então, isso é uma defesa para qualquer trauma também, porque qualquer desequilíbrio, um edema cerebral, é possível ser contornado
né, através dessa abertura. E isso faz com que, às vezes, não haja uma perda do tecido cerebral, né, por isquemia, porque ele teve uma forma de expansão. Porém, no adulto isso não acontece. Então, ele vai lidar pós-trauma com o edema cerebral e com a pressão intracraniana aumentada, né? Que muitas vezes, a depender do trauma, há um equilíbrio até mesmo no posicionamento desse paciente, ou às vezes é preciso introduzir medicações para que haja uma diminuição desse edema e uma regularização dessa pressão intracraniana. E a resposta, geralmente, ela vai ser diferenciada de acordo com o traumatismo e a área ao qual ele ocorreu, né? Ainda dentro disso, nós temos as lesões focais que afetam a função neurológica. Então, aquela destruição local do tecido cerebral, né, vai depender da localização. A perda funcional, que é atribuída ao esgarçamento daquele axônio ou de uma lesão próxima ou do trauma próximo, né? A alteração do fluxo sanguíneo, o interrompimento do fluxo sanguíneo, o rompimento de um aneurisma cerebral, pode causar ou uma isquemia ou uma congestão venosa, que vai aumentar uma área dentro do cérebro, e isso aumenta por si só, né? Desloca, né, as estruturas, e isso pode levar a um comprometimento cerebral de falta de irrigação e, a depender do local, ser um comprometimento grave, né? Dependendo de outro, tem infartos cerebrais, né, que eles acontecem e o paciente não tem nenhuma alteração cognitiva, mas a depender desse local, ele pode entrar em estado vegetativo, né? E também as alterações da atividade elétrica e metabólica, né, daquela área, produzindo, então, um foco epilético, tá? Geralmente, o ponto, né, dessas alterações, ele pode ser diverso. Então, o paciente, mesmo que ele não tenha um estado epilético anterior a um trauma, ele pode vir a ter pós-trauma, tá? Então, ele pode vir a desenvolver convulsões de origem epilética pós-traumas cerebrais, por reajuste daquele mecanismo das células cerebrais. E, dependendo, então, dessa localização, igual eu coloquei, se essa localização dessa lesão for no tronco cerebral, ele pode provocar grandes efeitos, tá? Que a gente fala de eventos devastadores, né? E se for numa região frontal, pode nem produzir déficit neurológico nenhum naquele paciente, tá? Então, dependendo da localização, nós vamos ter, sim, um acometimento grave dessa lesão ou não. Na fisiopatologia, então, a gente vai ver um pouco sobre o edema cerebral, a pressão intracraniana, a relação entre essa pressão intracraniana e o volume intracraniano, os sintomas e os sinais de aumento da pressão intracraniana, as herniações mais comuns, né? O fluxo sanguíneo cerebral, a própria autorregulação desse fluxo e a pressão de perfusão cerebral, que são elementos básicos quando a gente fala de neurocirurgia. Lembrando que sempre o procedimento cirúrgico, ele é um trauma, né? Então, no edema cerebral, o cérebro ele vai reagir de diferentes formas, né? Aquele edema que está se apresentando. Então, se é um edema agudo provocado por uma deteriorização de uma função neurológica ou um edema crônico, o grau de formação desse edema vai ser proporcional ao déficit neurológico, né? Os edemas, eles vão variar muito do tempo ao qual ele acontece. Ele não precisa ser, obviamente, súbito. Ele pode acontecer em determinado momento, mas de uma forma lenta, né? Quando está associado a tumorações, alterações de crescimento de nódulos, de cistos,
né? Então, isso faz com que aquele cérebro ele comece a ter uma realocação, mas como é lenta, o edema ele vai acontecendo de uma forma mais crônica, e a formação é uma formação lenta, diferente de um trauma, onde a deteriorização vai ser bem mais grave, tá? Os tipos de edema cerebral geralmente estão ligados ao edema citotóxico, que é resultante da perda, né, da falta de glicose e de oxigênio nos neurônios, e encontrado no infarto cerebral, né, a falta de irrigação, e o edema vasogênico, que é o rompimento da barreira hematocefálica com extravasamento do plasma para os espaços extracelulares. Geralmente esse segundo é o mais comum, causado pelo trauma, tumor cerebral, infecção e cirurgias, né? Então, quais são os mecanismos pelo qual ocorre essa alteração da função neuronal e axonal? Então, nós temos a isquemia, que vem como resultado do aumento da pressão intracraniana, e com isso nós temos uma diminuição da perfusão cerebral. Assim, nós vamos ter uma diminuição da difusão do oxigênio e nós temos uma periodificação lipídica das membranas, ou seja, nós iniciamos uma morte celular ou neuronal. Vai depender da gravidade dessa morte, o tamanho da área afetada. Então, por que que ocorre essa pressão intracraniana? Porque que ela está ali. Então, nós temos o crânio, ele é rígido, né? Então, qualquer trauma, qualquer evento ao qual haja uma dissipação daquele líquido extracelular ou um acúmulo, nós vamos ter um aumento da pressão entre as estruturas. O crânio, com todos os seus componentes, ele pode chegar até 1.900 ml, né? Isso tendo os compostos do crânio e o sangue e o líquido cefalorraquidiano, tá? Claro que 85% é o composto do cérebro. O que são os compostos do cérebro? É o líquido extracelular, o tecido glial e o tecido neuronal, né? E aí nós temos o sangue que irriga e o líquido cefalorraquidiano que protege. Então, o que se acredita? Existem algumas hipóteses quando a gente fala sobre pressão intracraniana. Tem a hipótese de Monro-Kelly, que ele considera que, em condições normais, os três componentes, eles vão estar em equilíbrio. E esses componentes, né, que vai ser a soma da pressão intracraniana e a pressão exercida pelos três componentes, que é o cérebro, o líquido e o sangue, né? Então, eles vão se compensando um ao outro, de acordo com a alteração ou acometimento que está acontecendo, né? Ainda se acredita sobre a questão do índice de volume adicionado, ou seja, ocorre um desequilíbrio dessa pressão intracraniana toda vez que eu tenho um aumento de alguma área, né? Então, por exemplo, um tumor de crescimento lento, como o meningioma, ele pode trazer sinais de alterações da pressão intracraniana e na função neurológica, mas isso, às vezes, ele é longo, não necessariamente a partir do crescimento daquele meningioma, logo em seguida a pessoa vai apresentar o sintoma. Então, pode durar meses ou até anos, até que se ocorra o primeiro sintoma. Já de uma forma mais aguda, como o hematoma epidural ou subdural, que são muito comuns, né? Eles provocam, por questão do trauma ou do rompimento de vaso, ele provoca um aumento dessa pressão intracraniana. E isso, como é muito súbito, ele também traz com a questão dos graves déficits neurológicos. E isso faz com que a gravidade desse paciente, às vezes o acometimento e a piora, né, da função neurológica seja muito mais grave. Então, sempre o evento mais agudo, ele traz consigo, né, uma chance muito menor daquele paciente vir a ter uma sobrevida, né? A gente acredita também, a literatura traz, que à medida que o volume de um compartimento aumenta, né, os outros tendem a diminuir.
e aí se mantém, né, se estabiliza a pressão intracraniana. Mas para isso precisa estar tudo mais ou menos organizado, mesmo após um trauma, né? Então, como é que eu sei que esse paciente ele pode estar me dando sinais de uma pressão aumentada? Geralmente a cefaleia é um indicativo, associado a náusea, vômito, obnubilação, né? Então, ele não está conseguindo, no perfeito estado de consciência, não está conseguindo interagir com o meio, né? O edema, né, o papiledema, a paralisia no olhar, né, a paralisia do sexto par craniano também, abaulamento das fontanelas, a abertura dessas suturas, no caso, em crianças, né, então há um crescimento, então, da parte da fontanela. Tudo isso é possível perceber se está tendo um aumento da pressão intracraniana, né. Por isso que, após os traumas, a gente tenta manter esse paciente acordado, né? Uma coisa importante é o idoso. Às vezes, após o trauma de uma simples queda, não necessariamente nas primeiras 24 horas, ele inicia os sintomas, mas às vezes ele pode ter esse sintoma tardio, né? Até 72 horas, ele vai ter, então, a formação do hematoma, né? Porque aí o idoso supostamente teve a queda, foi atendido na emergência, né? Não tem sintoma de hipertensão intracraniana, né? Foi feita a tomografia, não tinha um hematoma ou tinha um hematoma muito pequeno. Só que qual é o problema no paciente idoso? Aquele hematoma continua sangrando e ele vai se tornando maior e vai causando um acúmulo e um desvio do hemisfério ao qual teve, então, o trauma, né? E esse desvio vai provocar essa herniação, que vai causar outros fatores, né, de ordem da avaliação neurológica, que vai tornando esse paciente potencialmente grave, tá? Então, quando a gente fala da herniação, nós temos 3 tipos de herniação, né? A subfalcina, a transtentorial, através do forame magno, né? Qualquer uma delas vão provocar sintomas semelhantes, né? Então, dependendo do local, né? Se for no hemisfério direito, o paciente pode vir a ter, então, um comprometimento do lado esquerdo, né? Oposto àquele que tem a ocorrência do trauma, né? E isso envolve perda de função, né? E perda de controle esfincteriano e de bexiga. Quando os dois hemisférios são empurrados contra a fúrcula tentorial, nós vamos ter uma perda progressiva do estado de consciência, então, às vezes, o paciente chega com Glasgow 15 e vai tendo uma diminuição dessa escala conforme as horas passam, né? Dilatação pupilar, hemiparesia também contralateral, né? E quando isso invade o forame magno, aí nós vamos ter uma resposta de hipertensão associada à bradicardia, apneia e a morte do paciente, né? Então, a herniação, quanto mais o tempo se passa sem que se resolva essa questão, ela pode custar a vida do paciente, principalmente quando é associada a um sangramento. O fluxo sanguíneo cerebral, né, a autorregulação e a perfusão, eles precisam estar alinhados, né, com os outros cuidados. Então, assim, o que a gente acredita? E que a literatura traz, né? Que o fluxo cerebral médio, ele varia de 50 a 55 ml hora por 100 gramas de tecido, né? Nós vamos ter uma necessidade de maior fluxo na massa cinzenta, porque também tem uma quantidade maior de massa cinzenta, e um menor fluxo na massa branca, né? Toda vez que eu tenho um aumento de uma densidade de sinapse, de uma comunicação que o meu cérebro está mais ativo, eu vou ter também uma necessidade maior
metabólica do fluxo sanguíneo, né? Então, há um gasto maior. Geralmente, o corpo ele é muito inteligente e ele consegue, né, fazer essa autorregulação através dos 3 fluxos que eu falei, que é através dos três componentes cerebrais, que seriam o componente cerebral, o sangue e o líquido cefalorraquidiano, né? Porém, claro, o paciente vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Então, eu vou precisar que ele permaneça durante esse procedimento com uma perfusão mínima. E essa perfusão mínima são 50 milímetros de Hg, tá? É o mínimo para que não tenha, né, falha cerebral, né, pós-operatória. Então, o que eu tenho que avaliar nesse paciente neurocirúrgico? É muito importante a história familiar e pessoal. O exame físico precisa ser feito, estar atento à hipotensão e ao padrão de respiração, né? Se for trauma alto, o padrão de respiração ele vai mudar muito rapidamente, né? E isso aí são questões de minutos, horas. Às vezes não chega a completar 2 horas, o paciente que iniciou com uma escala de Glasgow 15, ele está com Glasgow 8, né? E a avaliação neurológica propriamente dita. Então, quando a gente fala da história pessoal e familiar, pessoalmente, é importante que alguém consiga identificar, ou mesmo o paciente consiga se comunicar naquela fase inicial, para que possa se estabelecer, né, pistas para o diagnóstico, né? Identificar momentos de amnésia anterógrada ou retrógrada, né? E a questão familiar, se ele tem alguma uma formação familiar, né, que seja conhecida, a neurofibromatose, ou então até mesmo as doenças degenerativas, né, que estão num crescimento absurdo, né? Então, isso vai dando pistas para o diagnóstico, e o diagnóstico bem feito, né, salva a vida do paciente. No exame físico, eu sempre que o mais importante é a gente olhar sinais vitais. Às vezes isso é dado pouca importância. Esse é o paciente que melhor precisa que seja antenado, que esteja atento a esse sinal vital. Então, a simples pressão, o pulso e a respiração, ele vai direcionar o que está acontecendo com ele, tá? Se esse paciente apresenta uma hipertensão, a gente sabe que vai ter uma resposta de Cushing, né? Que ele vai ter hipertensão, mas ele vai ter uma bradicardia, ele pode ter uma apneia e ele vai parar, né? Então, é um paciente que, se não for interrompido esse ciclo, ele acaba tendo lesões neurológicas irreversíveis, né? E a hipotensão, ela também é prejudicial, principalmente quando a gente tem um trauma craniano associado, porque aí nós vamos ter um comprometimento na perfusão cerebral, né? E esse comprometimento, ele vai levar à perda de função cerebral, e perda de função cerebral vai gerar uma lesão permanente nesse paciente. Então, no exame físico, observou tudo aquilo, né? Sinais vitais, está tendo hipertensão ou hipotensão, né? Ou se a pressão média está ok. Vamos observar os padrões de respiração. Então, a lesão, nós podemos ter lesões de acordo com o padrão de respiração, tá? Então, é muito associado. Então, na lesão anterior, o paciente pode apresentar apneia após a hiperventilação, né? Nas lesões profundas dos hemisférios cerebrais, acometendo os gânglios basais, está associada à respiração de Cheyne-Stones, né, que é períodos regulares de hiperpneia, alternando com a apneia, né? Essa alteração do padrão de respiração pode nos dizer que está tendo lesão nos hemisférios cerebrais, né? Principalmente na área profunda. Nas lesões de porção média do cérebro, né, nós temos uma respiração profunda, numa frequência muito rápida, onde
não há uma troca correta e isso gera alcalose grave nesse paciente, né? Então, o tipo de respiração, ele vai nos direcionar, né? Temos ainda a respiração da parte pontínea inferior, que é a que causa a apneusis, né? Que é a apneia, né? E pode evoluir, então, para parada respiratória durante o sono, né? Que é chamada também de maldição de Ondine. E as lesões medulares, né? Então, dependendo do trauma medular, o qual aquele paciente teve, ele pode ter diversos tipos de respiração. Pode ser uma respiração aglutinada, onde ele vai ter uma desordenação das incursões respiratórias com pausas irregulares. Pode ser uma respiração atáxica, que é chamada também de respiração de Biot, que nós vamos ter uma respiração periódica com momentos de apneia, né? Mas sempre de forma irregular. Na Shane Stones e arfada também, nós vamos ter as incursões respiratórias profundas, ao mesmo tempo que ele consegue fazer uma respiração profunda, ele muda o padrão para uma respiração superficial. Faz pausas e tem também a alternância de uma respiração lenta, onde pode ocorrer nesse período da respiração lenta a apneia. E, por último, a respiração de Kussmaul, que é uma respiração profunda e rápida, né, como se ele estivesse hiperventilando, né, e o resultado é uma acidose, o resultado não, geralmente é decorrente do paciente em quadro de acidose diabética ou urêmica. Então, dependendo do padrão de respiração, a gente tem, né, como identificar o tipo de lesão que esse paciente está tendo. Na avaliação do nível de consciência, nós vamos ter aquele paciente que está alerta, né, que ele está acordado e orientado, o letárgico, que ele fica sonolento, porém, aos comandos ele responde com facilidade, o estuporoso, né, que responde somente aos estímulos nocivos de dor, quando a gente faz o estímulo de dor, e o comatoso, que não responde a nenhum estímulo nocivo, tá? Nessa avaliação neurológica, muitas vezes, não sei se vocês já observaram, os pacientes que chegam no pronto-socorro, se vocês já tiveram essa vivência, eles às vezes chegam em decorticação, né? Ou descerebralação. Então, o posicionamento em que eles chegam no pronto-socorro, o posicionamento dos pés e das mãos e a curvatura do próprio corpo, nos diz que tipo de estágio que ele está, né? Outra coisa muito importante na avaliação neurológica é o exame das pupilas, né? Então, verificar se elas, como é que está o tamanho e qual é a reação à luz, né? Quando há uma lesão no córtex, né? O tamanho da pupila é em torno de 6 milímetros ou mais, e pode haver um movimento de vai e vem e rotação dos olhos pelo paciente quando é feito esse exame aplicado à luz. Nas lesões de gânglios basais, as pupilas variam entre 2 a 3 milímetros, né? E tendência a se desviar para baixo e para dentro. Numa lesão na porção média do cérebro, pode estar associada a um tamanho de pupila entre 4 e 5 milímetros e um possível nistagmo convergente ou refratário, tá? Por isso, a gente é um exame muito importante, além de fazer a parte neurológica, tentar chamar o paciente, ver se ele responde a comandos, a parte da pupila, ela também direciona muito, até mesmo se houver uma herniação, né? E nas lesões de medula, né, que eu já esqueci de falar, nós temos também elas só que aí bem diminuidinhas, né, e com nistagmo para baixo, né? Então, através da pupila, a gente consegue identificar também
esses reflexos do paciente. No reflexo do tronco cerebral, né, temos o reflexo óculo-cefálico, que é quando o paciente ele fica com o olho bem vidrado, como se fosse um olho de boneca, né? E também nas respostas calóricas, que são óculo-vestibulares, verificado, né, para descartar ou não uma lesão de tronco cerebral. É necessário fazer o exame motor, né? Isso envolve tanto a sensibilidade e a movimentação. Então, pegar no paciente, verificar se ele está sentindo, se ele aperta, se ele tem força, né? Se ele movimenta os 4 membros, né? Então, isso é importante também avaliar. Obviamente que não dá para fazer esse tipo de exame pós-cirurgia, né? Nós ainda estamos sob efeito anestésico, né? Aqui eu estou passando a avaliação neurológica pós esse desfecho, seria uma avaliação primária, né? Que ela é repetida a cada dia pós-internação, né? Além disso, também é feita a verificação dos reflexos dos tendões profundos, as respostas plantares, né? Para verificar se há lesão de neurônio motor, né? Tanto superior quanto inferior. No traumatismo craniano, né? A depender do local onde comece esse acidente, né? O que deve ser evitado é a piora desse traumatismo, né? Então, primeira coisa, assegurar permeabilidade das vias aéreas, né? Através de uma ventilação adequada e manter o sistema circulatório. Então, observar se ocorre hipóxia, hipercapnia e hipotensão e corrigir prontamente, né? Na classificação, então, dessas lesões traumáticas cerebrais, nós temos elas originadas como primárias, que ocorrem instantaneamente no momento do impacto, como secundárias, né, numa cadeia de eventos onde elas são controladas, né, após o resultado de uma isquemia e de uma hipóxia, nós vamos ter essa lesão. Mas, claro, teve o trauma inicial. Então, ambas as lesões podem ser por edema focal, né, hemorrágico ou difuso, podem ocorrer por hemorragias tanto intraaxial, né, que é dentro da substância cerebral, quanto extra, que é no parênquima cerebral, e aí nós vamos ter os hematomas epidural e subdural, que são drenados no centro cirúrgico por trepanação, ou craniotomia, a depender da gravidade, né? E o que precisa ser feito logo inicialmente? Prioridade: manter via aérea pérvia, ventilação, controle de hemorragia e manutenção da vascularização periférica, reposição dos volumes, né? Nesse momento, o volume a ser infundido tem que permitir que não agrave o edema cerebral, né? Imobilização cervical ela é muito importante, inicialmente, porque até que se descarte qualquer lesão de medula espinhal, porque 10% dos pacientes que tiveram traumatismo craniano, eles têm também lesões associadas na medula espinhal. Como a gente recebe politrauma, muitos deles têm mais que uma lesão. Tem a lesão medular e tem a lesão craniana. Então, ter muito cuidado com a questão da imobilização da coluna, né? Até que se comprove que não tem lesão, tá? E manter sempre atualizada a coleta e tipagem sanguínea desse paciente, né? Para qualquer transfusão. Isso é prévio ao procedimento cirúrgico de emergência, né? Então, no exame inicial, quando esse paciente chega, que é nessa transição de pronto-socorro centro cirúrgico, né, vai ser observado o tipo e a magnitude daquela lesão, né? Então, é um traumatismo fechado, há sinais de laceração no couro cabeludo, a lesão foi por aceleração ou desaceleração, teve impacto,
ou não teve impacto, teve traumatismo contuso associado com ou sem laceração, teve comprometimento no couro cabeludo, né? Foi uma ferida penetrante por arma branca ou um projétil, né? Qual é a localização da fratura, né? Se o paciente estiver acordado, né, consegue ser feita essa cariação para uma história rápida para direcionar a conduta. Porém, quando ele já chega em estado de inconsciência, aí precisa fazer tudo para se averiguar o que é necessário ser feito, né? Então, se torna mais longo o processo, né, de diagnóstico desse paciente. Então, no exame inicial, a avaliação neurológica é feita à escala de coma de Glasgow, né, que ela vai variar na sua graduação de 3 a 15. Essa graduação, com 6 horas após aliás, uma boa graduação com 6 horas após o traumatismo significa que tem um bom prognóstico de evolução, né? O coma ele vai ficar definido quando a Glasgow estiver em 8, igual eu falei. Logo após o início, logo após a chegada do paciente no pronto-socorro, às vezes ele inicia com Glasgow 15, que em menos de 2 horas ele vai para 8, ele entra em coma, ou seja, uma piora. Ainda, essa piora, ela não é sugestiva, não tem um bom prognóstico, né? Não é sugestiva de uma boa melhora, a não ser que o sangramento esteja alto e possa ser corrigido com a trepanação, com uma craniotomia, né? Aí muda um pouquinho. E aí, os exames que vão diagnosticar tudo isso vão ser a tomografia, né, que vai evidenciar se há hematoma, que tipo de hematoma é esse, se é um hematoma epidural, se é um hematoma subdural, se tem associado um edema cerebral, né, a ressonância, quando a tomografia não mostrar nada e o paciente apresentar um déficit neurológico significativo, né, e o complemento das radiografias de coluna cervical e lombar, em caso de politrauma. No tratamento do aumento da pressão intracraniana, esse tratamento, ele visa evitar a isquemia irreversível, né? Então, deve ser mantida uma pressão em torno de 50 milímetros de Hg, né? Geralmente é colocado um monitor de pressão intracraniana e quando tem indicação, vai a partir de um Glasgow abaixo de 8, onde o paciente tem associação de complicações sistêmicas, né, e sinais de edema cerebral difuso, né, no exame radiológico. Na hipertensão intracraniana, ela pode ser tratada com elevação da cabeceira do paciente, onde há uma drenagem venosa, diminuindo assim a hipertensão. Pode ser tratada através da hiperventilação, tá? Ou então através de medicação, né? Hoje em dia, a medicação ela entra mais em segundo plano, né? Se as medidas anteriores não forem efetivas. Então, o que geralmente é utilizado são os medicamentos hiperosmolares, que é os diuréticos de alça e os barbitúricos. O manitol ainda é bem usado, né? Só que ele, com muita recorrência, ele pode provocar hipovolemia num paciente que às vezes já chegou em trauma com uma chance maior de hipovolemia, de perda sanguínea maior, né? Outra forma de diminuir essa pressão intracraniana é o uso da albumina com furosemida, né? Ou então os barbitúricos que podem mascarar um pouco a evolução daquele paciente, né? Então, é uma terceira opção. Geralmente, as mais utilizadas são o manitol e o furosemida associado à albumina. No tratamento dos hematomas intracerebrais ou contusões cerebrais, onde a gente tem, então, os hematomas intracerebrais,
né, que geralmente são causados por traumatismos penetrantes ou lesões por aceleração, desaceleração, as contusões cerebrais, né, que são hemorragias mais superficiais, né, dos lobos temporal, anterior e frontal, geralmente por trauma direto de pancada. Aí nós vamos ter nessas duas condições a descompressão cirúrgica, né? Geralmente, uma vez que as medidas conservadoras da pressão intracraniana não ocorreram, mesmo assim, tem uma compressão, né, por sangue, é necessário fazer essa descompressão cirúrgica. E o tratamento das lesões associadas ao couro cabeludo, né? A gente sabe que às vezes os traumas diretos, além de ter o trauma craniano, nós temos né, alteração do couro cabeludo, que é uma estrutura muito vascularizada, então, se tiver um golpe ali, vai derramar grande quantidade de sangue, né? É uma porta de entrada para um abscesso cerebral, então precisa ter um cuidado grande, e por isso precisa o ferimento ser lavado, desbridado, suturado, se houver o tempo hábil ainda para sutura, né? Mas, de qualquer forma, o tipo de sutura vai depender do tempo, mas tem que haver essa aproximação, né? Se for uma laceração muito grande, em torno de 15 a 20 centímetros, ela deve ser obrigatoriamente tratada em centro cirúrgico, né? Para uma inspeção melhor, uma lavagem melhor, para não ter problema de infecção, né? Associado a esses traumas, né? Nós podemos ter as fraturas de crânio. Geralmente elas são classificadas em lineares, estreladas ou desculpa, cominutivas. E isso vai depender, então, da complexidade dessa fratura. Então, por afundamento, nitidamente a gente vai ver uma depressão, né, deslocada para dentro. Quando é composta, né, geralmente nós temos o couro cabeludo lacerado juntamente com a fratura. E aí uma chance muito grande de contaminação, né, e de futuro abscesso cerebral. E as fraturas basilares são aquelas que atravessam toda a base do crânio. Então, o tratamento seria intervenção cirúrgica, seja ela no caso de afundamento, tá? Tem que fazer elevação, seja ela nas fraturas compostas, que além de reestruturar, tem que fazer um desbridamento amplo, né? Nos casos onde há muito fragmento ósseo, é preciso que seja feita uma limpeza geral, às vezes é necessário colocar uma prótese, né? Para proteger, né, ali o cérebro. E sempre que a gente tiver associado a uma prótese, a gente sabe que a gente tem um risco maior de infecção. No tratamento do líquido cefalorraquidiano, né, aqui nós já temos, ele pode ser através de alteração congênita, né, ou após trauma, né? Congênita a gente vê já desde bebê, a criança já é submetida a uma derivação ventricular peritoneal, né? Para poder resolver esse acúmulo, que vai ser trocado conforme a criança vai crescendo, né? E claro, a troca da válvula, ela induz, às vezes, até mesmo né, na infecção do catéter, muitas vezes é necessário manter essa derivação externa para resolver a infecção, para depois retomar para o catéter peritoneal. No tratamento desse líquido cefalorraquidiano, como é que a gente sabe que tem esse extravasamento, né? Então, a gente observa que ele está misturado ao sangue, porém, quando você coloca uma gás, você vê o sinal de um anel mesmo, ele forma um halo diferenciado, né? E esse halo faz com que
você distingue que ali tem líquido cefalorraquidiano, né? Então, às vezes, o paciente ele pode ter uma fístula pós-traumática, né? Onde há essa drenagem. Geralmente, sempre o tratamento de fístula, ele inicia com tratamento conservador, caso não se resolva, é que ele vai para uma intervenção cirúrgica, né? E naqueles pacientes que apresentam a rinorragia ou otorragia, devido à fratura de vasos de crânio, né, com a laceração da dura mater, ele vai se resolver, claro, parcialmente dentro da complexidade do caso, mas sempre mantendo a cabeceira em 45 graus, tá? Claro, avaliando clinicamente o estado geral desse paciente, né? Bom, de uma forma geral, se eu consigo fazer uma boa avaliação desse paciente, né, então eu consigo prevenir algumas complicações, né, pós-operatórias ou pré-operatórias antes dele entrar no centro cirúrgico de emergência, né? Então, o básico do básico, que a gente nunca pode esquecer, são os sinais vitais. Eles vão nortear ali muito do que está acontecendo com aquele paciente. Observação da respiração, né? Se ele está tendo hipotensão, se ele está tendo a hipertensão, que é a síndrome de Cushing, né? Para assim a gente prevenir a lesão cerebral. Uma vez que ela se instala, ela é irreversível, né? E o paciente perde movimentação e às vezes não volta nem a falar, fica num estado vegetativo, né? Essa foi o início da aula de neurocirurgia, tá? Para que a gente possa entender, relembrar um pouco sobre todos esses aspectos. Na aula que vem, aí a gente já entra em patologias mesmo relacionadas à parte de neurocirurgia. Bom, por hoje